Hoje é o Dia Mundial de Combate às Drogas. A notícia é a seguinte: no mundo, 5% da população mundial consome algum tipo de droga ilegal. Parece pouco, mas são mais de 243 milhões de pessoas. É muita gente, né, Thaís? Muita gente, Rafa. Pois é, você certamente deve conhecer alguém que passe por essa situação. Isso, se não tiver dentro de casa, né, uma situação na família que infelizmente isso é cada vez mais comum. Pois é, Rafa, e olha, parece clichê, gente, o que eu vou dizer agora, mas é uma verdade. O combate às drogas começa, sim, com a educação. E é por isso mesmo, então, que a gente convidou a capitã Dayana Cruz, que faz parte do PROERD. É um programa que distribui informação sobre drogas e também sobre prevenção à violência nas escolas. Dayana, boa tarde, viu? Boa tarde. Bem-vinda ao Com Você. Parabéns pelo trabalho, né? A gente que tá na reportagem, né, Rafa? Você, inclusive, já teve o prazer de entrevistar a Dayana também, Já não fui foi na isso? escola, inclusive, acompanhar o trabalho, que é muito bonito. Essa questão da educação, né? O PROERD, ele existe justamente para poder passar essas informações que muitas vezes as pessoas não têm em casa, é isso? Isso, né? O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, existe na Paraíba, né, desde 1998, quando a gente teve a formação dos primeiros policiais militares. E como o programa, né, de resistência às drogas e à violência, a nossa abordagem, ela é da perspectiva da educação emocional do indivíduo, né? A gente sabe que as drogas, além de serem uma violência, né, consigo próprio, gera inúmeros episódios de violência em sociedade. Então, a tentativa é preparar o indivíduo para que ele saiba agir diante das diferentes situações onde ele vai ter que decidir, né? Então, trabalhamos a prevenção primária na perspectiva do indivíduo que ainda não teve acesso ao uso de drogas, né? Então, essa é a nossa abordagem. É engraçado, assim, é engraçado, é interessante a palavra essa, é que parece ser muito forte, né? Você levar essa realidade tão dura para a sala de aula, para crianças. A realidade é essa. Levar isso para crianças, mas é aquela história, gente, da mesma forma que vocês criaram os filhos em casa, dizendo isso, que a educação, ela tem que ser dada em casa, a criança tem que saber de sair de casa dando bom dia, dê licença, obrigado e por favor. A mesma coisa tem acontecido nas escolas, já preparando essas crianças, infelizmente, para um mundo que está aí. Infelizmente, droga já faz muito parte, infelizmente, do nosso cotidiano, não é? A educação, ela pressupõe qualquer tipo de postura em sociedade, né? Então, a gente lembra que os pais, por mais que cuidem, né, que tenham aquela atitude de prevenir a criança, nem sempre estaremos presentes, né? Então, a gente fala para o nosso policial, olha, você gosta do seu aluno, você vai ensinar, mas você não vai estar em todos os momentos em que o seu aluno precisar decidir, né? Então, o PROERD tem uma principal ferramenta chamada modelo de tomada de decisão, que vem da gestão, né? Na administração pública, o pessoal que está em casa pode conhecer o método IARA, e a gente tem uma adaptação desse método no PROERD, onde a criança ela vai ser levada a identificar o problema que ela precisa decidir, ver quais as opções que ela tem, né? Pesar riscos e consequências de cada decisão que ela pode tomar e, por fim, atuar, né? Depois disso, ela vai avaliar aquela postura, se aquilo foi bom para ela, se ela faria novamente daquela mesma forma, e a gente leva essa consciência crítica para que ele possa ser autor das suas decisões, né? Então, a gente vai levar essas informações para que ele tenha esse poder de decisão. Vamos falar com o pessoal em casa, pai, mãe responsável? Às vezes tem criança em casa, não sabe nem como introduzir o assunto. Muitas vezes eles introduzem a questão como um grande terror, né? Exato. Se você usar, você vai morrer, não sei o que, é uma coisa bem assustadora. E a gente sabe que no dia a dia, se a criança com essa informação tiver contato com a droga, ela vai ver que não é aquilo que o pai falou, e isso é muito perigoso, né? Qual é a abordagem que se pode ter em casa com as crianças? A gente chama essa abordagem de psicologia do terror, né? E as pesquisas, elas mostram, desde 2011, que essa psicologia do terror, ela não tem obtido grande sucesso. E o que realmente funciona é a conscientização. Como eu estava falando para ti, né, aqui nos bastidores, a nossa perspectiva ela é uma perspectiva para o futuro. Então, a gente tenta construir com o aluno, e é o que o pai deve fazer em casa, o que ele quer ser no futuro, qual o futuro que ele almeja. E ali ele desenhar o passo a passo para que ele alcance, né? Eu quero ser delegado. Em sala de aula a gente fala muito, eu quero ser delegado.
Então, o que é que precisa um delegado? Precisa terminar o ensino médio, precisa de uma faculdade de direito, depois vai prestar um concurso. Eu quero ser policial. E policial pode se envolver em episódios de violência? Não. Então, a gente vai desenhando ali com o aluno tudo que ele precisa para ser um bom cidadão. E as drogas, ela entra nesse caminho atrapalhando esse caminho que ele vai trilhar. Capitão, eu acho que essa dúvida, enfim, o comentário que eu vou fazer agora é pertinente porque deve ter muita mãe em casa e pai que se encontra na mesma situação que eu. Eu tenho uma filha muito pequena ainda, vai chegar um momento que eu vou precisar abordar certos temas com ela, inclusive esse das drogas. Como o Rafael falou aqui, é difícil, né, colocar isso assim de uma forma muito ruim, quando na verdade a droga, quando ela se apresenta para criança, para adolescente, para quem quer que seja, ela se apresenta numa ilusão, né? Exato. Ela vende, na verdade, uma ilusão. Então, como que a senhora, vocês, na verdade, abordam isso nas escolas? Você trouxe um material aqui que a gente pode mostrar? Pode, sim. Então vamos embora. Vem cá, acompanha com a gente aqui. Esse material ele é usado no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. E aqui também a gente usa. Em mais 60 países no mundo, né? Vem aqui pro meio, que aí a senhora vai mostrar. Em mais 60 países no mundo, a gente tem esse programa, né, com o nome DARE. Aqui no Brasil a gente chama PROERD, né? Então, esses cartazes aqui que vocês estão mostrando, eles são utilizados até o segundo ano do ensino fundamental, né? Então, a gente vai falar sobre a abordagem que as crianças podem ter na rua, né? Com oferta de brinquedos, de estranhos. A gente mostra a importância. Muitas vezes acontece isso, né? Exatamente. A droga chega através de um estranho que quer oferecer um brinquedo, um chocolate, né? Dinheiro. Enganando, iludindo, né? Isso. Aqui a gente fala um pouco da questão da violência, né? Então, sempre que sentir raiva, parar, pensar, né? Ver as opções que ele tem para decidir e tomar a melhor posição. Aqui seria uma introdução ao modelo de tomada de decisão. Certo. Aqui a gente trabalha de forma direta a questão da inteligência emocional, onde ele vai aprender a identificar sentimentos, né? Desenvolver empatia, se importar com o sentimento do outro. Nesse diversidade também aí, né? Isso, nesse cartaz a gente fala a questão da diversidade, como palavras, né, podem machucar o outro, aprender a respeitar as diferenças, a viver em comunidade, né, respeitando o sentimento do outro. Que legal. A gente tem esse material, é só vocês que distribuem nas escolas? Os pais geralmente podem ter acesso a esse material também? Como é que funciona? Sempre que a gente vai iniciar uma turma, a gente faz uma reunião de pais, né? Então, na reunião com os pais, eles ficam sabendo tudo que será abordado em sala de aula e eles acabam tendo acesso ao material, né? E eles aprendem que os pais são as pessoas mais importantes na vida dos filhos, e né? mais confiáveis. Exatamente. E outra coisa, eu quero só chamar, volta pra cá, Marcos, esse aqui é importantíssimo, né? Porque ensina a criança a ligar para determinado local corretinho, né? Ensina, mostra aqui esse cartaz. Eles aprendem a identificar as situações de emergência, certo, né? Aprendem os serviços que estão à disposição, né? Que a gente usa o 190 para a Polícia Militar, 192 para o SAMU, 193 para os bombeiros. E em sala de aula a gente pergunta algum outro número que ele saiba, né? Aprendem também que é importante ter o número de um familiar, né? Do pai ou da mãe, para que eles possam recorrer numa situação de emergência. Falamos também da questão dos trotes, né? O que não pode passar trote, exato, né? Que é crime, inclusive. Né? Enquanto ele passa trote, pode ser que tenha outra pessoa realmente precisando que vai ficar sem o atendimento, né? Gostei muito. Capitã Dayana, muito obrigado pelas informações, viu? Acredito que foi bem esclarecedor para você aí poder introduzir o assunto em casa e nas escolas também. É bom saber que já tem um PROERD atuando. Temos sim. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, gente. Vamos para o intervalo, Thaís? A gente volta já então com muito mais para você.